sendo o nome do Senhor em oração e comunhão uns com os outros, tá bom? Quem estiver ouvindo, qual a qualidade está chegando aí, sinaliza para que a gente possa também ver aqui o que podemos fazer. Não estamos com internet tão boa, com muita qualidade, mas acreditamos que podemos chegar com essa mensagem até o seu coração. Sinalize para a gente aí, faremos um momento bem diferente, bem juntos hoje, conversando. Vânia está aqui nos auxiliando, no comando aqui também, e os meninos, aí, tá bom? Quero iniciar lendo o Salmo 90. O Salmo 90 diz: Senhor, tu tens sido a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos, pela tua ira, nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volte, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegram-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Este salmo belíssimo, um salmo fantástico, uma oração feita por Moisés, um salmo de Moisés, e que ele pede ao Senhor ensinamento, ele pede ao Senhor que possa entender e compreender os seus anos, os seus dias, e possa então glorificar e exaltar o nome do Senhor todos os dias da sua vida. Este é um salmo que nos ensina que precisamos buscar do Senhor sabedoria enquanto vivemos. E nessa sabedoria nós compreendemos o quanto o Senhor, ele é Deus de geração em geração. O quanto o Senhor é poderoso, criador de todas as coisas, de todo o universo. Eternidade, ele é Deus, ele é Senhor. Ele é aquele que está no controle, no governo de todas as coisas. Ele diz: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como os dias de ontem. O Senhor tanto faz 1000 anos como um dia, como a noite. Para ele é a mesma coisa. Para ele é o mesmo. Ele está no controle de tudo. Ele não está limitado ao tempo. Ele vai perceber. E ele então descreve que nós somos consumidos nesse tempo. Vamos nos desgastando.
E ele faz uma descrição de 70, 80 anos, daqueles que vivem até essa data, alguns até mais. O salmista, então, ele descreve que Deus, ele é o Deus que dá a nossa geração, o fôlego, a condição de vida. Ele nos dá na nossa pequena limitação de 80 anos, ele diz que tudo isso é como um sopro, é tão pouco, é tão rápido diante da grandeza e majestade do saber isso, porque a partir do verso 11, ele começa a descrever cólera, segundo o temor que te é devido. E aí o versículo 12 ele chama a atenção para que possa pedir a Deus capacidade dentro da existência daquilo que Deus permitiu para que ele pudesse viver. E o verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias. A presença do Senhor é algo necessário na vida daqueles que almejam conhecer a Deus e amar a Deus. Daqueles que querem dar verdadeiro sentido à sua existência, à sua vida. Quando nós buscamos do Senhor, quando nós queremos que o Senhor nos capacite, nos dê condições de aprender. Temos ao ensinamento que Deus pode dar ao homem. E estar sensível ao ensinamento do Senhor é algo primordial na vida de cada ser humano, em toda a sua existência. E este salmo, então, Moisés, ele diz: ensina-nos a contar os nossos Senhor com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A alegria da nossa existência só é possível com a presença do Deus. Sua presença. E a presença do Senhor nos dá alegria, a presença do Senhor nos dá vida e vida com abundância. Todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos, dificuldades, adversidades. Mas também podemos clamar a alegria da presença do Senhor e que estão com Ele a cada dia. Vamos continuar louvando ao Senhor, exaltando o Senhor. E nós iremos orar nesse momento. Pedir a Deus que possa abençoar o nosso dia, o nosso diante, pedindo a Ele sabedoria, discernimento. Cada tempo é tempo de pedir sabedoria ao Senhor. Cada momento é um momento de a ti, ó Deus, seja honra e amor para todo sempre, Senhor. Damos graças a ti por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por mais essa manhã. Queremos te louvar, Senhor, pela nossa existência, por estarmos vivos, podemos glorificar o teu nome. Salmo 90, Senhor, nos diz que os nossos dias são limitados, são passageiros, ligeiros, passam tão rápidos. Mas nós precisamos, Senhor, na tua presença e na nossa existência, convocar, inclinar-se para o Senhor, invocar o teu nome e pedir que a tua bênção esteja conosco, Senhor, a cada dia, a cada instante. Queremos te louvar, Senhor, porque a tua fidelidade, o teu amor é conosco e que podemos confiar em ti, porque a tua benignidade se renova a cada manhã e nos dá, Senhor, a tua misericórdia para vivermos, Senhor. Sem ela não podemos fazer nada.
Senhor, ele clamou, Senhor, pedindo sabedoria, discernimento. E eu peço, Senhor, sabedoria à minha vida, à vida dos meus irmãos, à vida daqueles que invocam o teu nome em espírito e verdade. Dar-nos, ó Deus, discernimento nesse tempo para entender, compreender a tua vontade. Ó Deus, não nos deixe confundidos, Senhor, mas nos dá serenidade, compreensão, amor e discernimento na tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós, aos amados que estão ouvindo este vídeo, que irão assistir esse vídeo, Senhor, que os nossos corações estejam calmos em Ti, ó Deus, tranquilos em Ti, serenos na Tua presença, Senhor, certos da Tua fidelidade conosco, Pai. Que os tempos difíceis não tirem de nós a paz, não tirem de nós a confiança, não tirem de nós o refrigério que vem da Tua alma, que vem dos céus para as nossas vidas. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Nos abençoa nesta manhã e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome e pelo amor de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Queremos então saudar aí a Rita Duarte. Rita é a nossa cunhada, lá em Praia Grande, está conosco aí nos dando a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar, Rita, a tua vida poderosamente, a você, ao Tinho, a toda a todos os irmãos, que todos que estão conosco nessa manhã possa confiar e esperar no Deus que o Senhor. Vamos ouvir uma canção agora com nessa manhã com Logos, né? E Ivânia vai colocar. Se tiver ouvindo aí, você dá um sinal pra gente. Se não, a gente vai tentar melhorar aqui. A gente vai colocar aqui para você ouvir. Obrigado, Lúcio, Breno, a irmã Edna do Nascimento também. Que Deus possa abençoar ricamente. E ver o dia a nascer e o mato molhado o cuidado Grupo Logos, o cuidado do Senhor, anunciando todo amanhecer, anuncia o cuidado do Senhor por nossas vidas. com o espelho a reluzir diz minha alma, tua de minha boca salta uma voz como expressão. Meu peito bate forte um coração. Voz como expressão de louvor. Por mim morrer. Você está ouvindo bem a música aí? Dê um sinal pra gente. Mandem um sinal para que a gente. Para o Ivan Carneiro, Feira de Santana, meu amigo Ivan, Deus abençoe, forte abraço.
Também um abraço para Eliette aqui, Augusto e de Rafinha. Abençoar também. Forte abraço ao nosso querido seminarista, irmão Ricardo, aí sintonizado. De uma vida, outra vida, e que vida dentro do meu peito bate forte um coração. Bate o coração de minha boca salgada como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate o coração de minha boca salgar uma voz. Ele é Jesus. A minha luz. Pois é, o Senhor é a nossa luz, Grupo Logos. Vai entrar aqui na operação. Já também com vocês, só a leitura do texto do Salmo 127. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que penosamente granjeastes. Aos seus amados do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado. 127. E nesse tempo de quarentena, precisamos muito resgatar a valorização da convivência em família, esposa, viver em família. E os filhos são aqui declarados como expressão da graça de Deus, como herança da graça. O texto é interessante quando diz assim, o versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeastes. E eu gosto muito dessa parte. O Senhor nos alimenta enquanto nós dormimos. O Senhor está conosco, nos protegendo, nos sustentando. O amanhã é o cuidado de Deus. Precisamos perceber o cuidado de Deus hoje. Hoje é o dia de perceber. Um período de preocupação com o amanhã, com o que vai comer, com o que vai se vestir, com o que pagar as contas. É claro que isso é natural, é normal. Não quero aqui dizer que tem que ser relaxadamente. Não podemos viver relaxadamente, mas a preocupação não pode tirar de nós a paz. A preocupação não pode tirar de nós o sentimento do cuidado de Deus, do que o Deus faz conosco todos os dias. E ele alimenta a gente, ele cuida da gente, ele planeja para nós o que é que vai acontecer amanhã. Ele está nos alimentando todos os dias.
E eu quero muito preparar o seu coração, o meu coração, para que nesse exercício dessa vida, dessa existência, possamos confiar em Deus, confiar no Deus que cuida da gente. O salmo anterior, o salmo 90, Moisés fala que a nossa vida é tão rápida, passageira, e ele invoca a presença do Senhor. E a forma de poder ter a presença do Senhor é poder perceber que ele nos sustenta, ele nos alimenta e ele cuida de nós todos os dias. Então, que não haja no meu coração nem no seu nenhuma faísca de ansiedade, de preocupação pelo amanhã, porque o amanhã o Senhor tem cuidado de nós em cada tempo. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, e ele nos alimenta todos os dias da nossa vida. Quero estender, então, um forte abraço também para a Guga. Olha aí, Guga está falando, oi, pastor Leondes. Oi, Guga, tudo bom, meu querido? Um bom dia para você, para a Rafinha aí, que a graça do Senhor esteja com você, sempre, sempre, te abençoando. Queremos também dar um abraço para o Wilton. O Wilton, meu cunhado, lá em Praia Grande, está conosco aí, já ouviu a live da sua igreja, da Assembleia de Deus, agora há pouco, e agora está conosco, nos acompanhando aí em Praia Grande. Forte abraço, meu cunhado, Deus abençoe. Quero pedir a Deus que abençoe todos os meus cunhados e cunhadas que estão aí ligados com a gente, firmados no Senhor, e que não abra mão de servir ao Senhor. Também um abraço para a irmã Neuzuíta aqui pertinho no outro quarteirão aqui do lado, ao seu esposo, à sua filha, que Deus abençoe a sua família poderosamente, grandemente, a todos vocês, né? Que Deus possa abençoar. Também a Dinar, né? Dinar, a coordenadora do Luiz Viana, está aí também conosco, né? Foi coordenadora aqui do meu filho, Luiz Henrique, durante um bom tempo, uma excelente profissional da educação. Deus abençoe aí, Dinar, fica firme no Senhor. Dá um abraço aí em Haroldo, viu? Um forte abraço em Haroldo, né? Naquela menina linda que está lá em Porto Seguro, né? Aquele menino lindo também, rapazão, que está lá em Valença. Deus possa abençoar vocês grandemente. Forte abraço a todos vocês. Vamos ouvir uma outra música. Hoje parece que a gente vai de logos aqui, viu? Vamos ao autor da nossa fé, com Vânia aí operando aqui o som, vai colocar aqui para nós. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem som, nem nó e em meio a lágrimas eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar. Um dia cantaremos na presença do Senhor, glorificaremos Ele face a face. Da minha fé. Aumenta meu Da minha fé. Queria tanto, tanto ouvir o som que vai um encontro triunfal.
Um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Podemos dar as mãos. Temos todos um. Volume lá, mas... Só Senhor. Que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus. Naquela cruz voltará. Glória, glória, glória. Da minha fé, glória, glória. Glória ao Senhor. O grupo Logos fala do autor e consumador da nossa fé. E aí o nosso querido seminarista Ricardo põe aqui: graça e paz, pastor, pela fé por nada nesta vida. É isso aí, meu seminarista. Com certeza, nada pode abalar a nossa enquanto vivemos aqui, enquanto esperamos e aguardamos nos últimos dias, que essa esperança não pode murchar, ela não vai morrer, porque ela é viva, a esperança de um dia estarmos face a face na presença do Eterno, com Ele, né, vivendo e desfrutando de toda também para Rosa. Rosa está aí no Rio de Janeiro. Rosa, nossa irmã em Cristo aí, no Rio de Janeiro conosco. Também a Leila em São Paulo. Leila São Paulo liga com a gente. Deus te abençoe, te fortaleça, firme no Senhor e na esperança eterna que temos em Cristo Jesus. Vá, você e a gente quer nessa live de hoje um pouco mais diferente, interagindo com vocês, não diretamente uma mensagem aqui sem nenhuma interação, mas também aí para Breno. Olha, Breno, pastor, do lado aí na cama. Que Deus abençoe, Breno, seu crescimento. A partir do versículo 1, Paulo, então, escrevendo à igreja que está em Filipos, e essa carta é uma carta de encorajamento, não é outra senão a palavra de Deus. É nela que nos encontramos, é nela que temos condições de manter firme a nossa fé e a nossa esperança. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo esta carta, ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Que maravilhoso a gente poder ouvir isso e perceber isso, né? Permanecer firmes no Senhor.
A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E aí o versículo 4 é muito próprio para nós nesse tempo, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um rogo que Paulo faz, é uma conclamação que Paulo faz, e um pedido: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. A alegria verdadeira vem do Senhor. Ela está no Senhor. E aí ele prossegue dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós. E Ele deseja que tenhamos moderação, que tenhamos um sentimento tranquilo, que paire a confiança, a esperança no Deus eterno. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o emocional, a nossa psique, o nosso psicológico precisa estar no Senhor, guardado no Senhor. É um tempo em que vivemos muitas turbulências, vivemos muitas tentações, tribulações, muitos pensamentos negativos tentando tirar de nós a paz, a tranquilidade, serenidade. Muitos podem perder a paciência com o colega no trabalho, com o vizinho, com a esposa, com o filho, com a família. Pode ser de segurança, sem paz. Podemos ficar irritados com pouca coisa. E o apóstolo Paulo diz que em tempos de insegurança, em tempos de conflitos, a gente deve então confiar e colocar a nossa esperança no Deus eterno, no Deus que está no controle de todas as coisas. É um exercício de moderação, é um exercício de confiança, é um exercício de condições humanas, emocionais, de depositar plenamente no Senhor. E ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com ações de graças. Esse exercício ele é possível quando nós fazemos ele por meio da oração. Quando fazemos ele e a conversação com Deus ela se dá por meio da oração. A conversação se dá por meio da exposição na nossa mente ao Senhor, colocando através das orações, das petições. E eu quero muito pedir a você, o seu coração, o meu, que quando o coração estiver assim apertado, casada, muitas vezes uma certa sem poder funcionar bem, aquele peso no peito, você possa ir à presença do Deus eterno e colocar diante de necessidades por oração e súplica, clamando ao Senhor, invocando o nome do Senhor. E com certeza ele vai para nós respirarmos bem, sentirmos a sua presença, porque ele está perto, e saber que ele é todas as coisas. É interessante que o versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. É tão bom poder ouvir isso, que nosso sentimento, nosso emocional, nosso psicológico
Saber que podemos ser cuidado por Deus, o nosso emocional, o nosso controle das nossas emoções está guardado em Deus, está protegido por Deus. Mas isso depende da nossa confiança. Oramos, suplicamos, quando nós colocamos diante dele as nossas necessidades, sabendo que ele está cuidando de nós, sabendo que ele está conosco. Excede todo entendimento, não há explicação para essa paz. Vem e guarda o nosso ser, a nossa mente em Cristo Jesus. Mas isso depende de um exercício. O exercício é você poder colocar a sua esperança e confiança. Passar mais uma canção. Logo depois nós iremos orar. E eu queria convidar Luiz Henrique para orar nesse momento. Pedir a Deus que nos abençoe. E Luiz Henrique vai estar conosco nesse momento orando, né? Invocando o nome do Senhor e pedindo a Deus que guarde o nosso coração, guarde a nossa mente. Nosso filhão aqui, Luiz Henrique, vai estar em oração conosco nesse momento e você pode acompanhar essa oração conosco em Cristo Jesus. Alô, dá um alô. Meu Deus, obrigado por tudo, meu Pai, abençoe cada um de nós. Senhor, meu Deus, obrigado pela minha família, perdoa os meus pecados aqui, meu Deus, que está assistindo a live, meu Pai, ouvindo a palavra, meu Deus. Senhor, meu Deus, abençoe cada um de nós da igreja, meu Pai, abençoe nossos irmãos, nada de mal aconteça com eles, meu Pai. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado por todo dia o Senhor nos deixar levantar, meu Pai, ainda estarmos vivos, meu Deus. Amém. Senhor, meu Deus, obrigado pelo pão de cada dia, pelo ar. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Que a graça do Senhor esteja contigo também. Então, meus amados, quero dar um abraço aí. Breno está atento. Lúcio colocou aqui, eu vi na foto. E Jesus. Um abraço também para Magadiele, nossa promotora de missões, Magadiele aí, na nossa live com o Senhor. Da música. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. No arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo, tem serviço. Lança semente e espalha. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Pega a palavra, ensina o meu mostre tua vida. Faz das boas novas
mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem encosta a mão no arado, não pode olhar para trás, não pode olhar para trás, não pode olhar para trás. Pois é, quem põe a mão no arado não pode mais. Eu sempre achei que essa música era só para obreiros, pastores, missionários, seminaristas. Não. Essa música, na verdade, ela é para todo aquele que é obreiro. A condição de retornar, de voltar atrás, de deixar a vida nova com o Senhor para a velha vida, mas caminhar com o Senhor. E você é convidado a firmar-se com o Senhor, caminhar com Ele a cada dia. Quero mandar um abraço também para a irmã Polly aí em Ubaitaba, Polly e Ney, nossos queridos, esse casal maravilhoso ali em Ubaitaba, nossas ovelhas aí, membros da PIB de Ibirapitanga. Queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Um abração aí nos dois garotos. Que Deus abençoe vocês grandemente, firmemente no Senhor. De Filipenses, eu acho interessante esse guardar-se no Senhor, a mente, o coração está guardado no Senhor, mas nós precisamos fazer o exercício de colocar a nossa mente em coisas boas, pensamento em coisas boas, né? Colocar no nosso exercício de buscar a Deus com o coração, com a mente, com louvor, com adoração, tudo em coisas que são boas. E Paulo nos dá essa orientação no versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor sai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Para nosso coração, para que a nossa mente esteja em paz e num tempo como esse, ficar firme no Senhor, é preciso que a gente coloque o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração em coisas que vêm do alto, em coisas que o Senhor promove para a nossa existência. Eu fico muito preocupado da gente perder o rumo, né? E passar a vivenciar coisas que não edificam a nossa vida, coisas que não nos traz paz, nos traz tranquilidade. Muita informação negativa, muito pensamento negativo. Muitas vezes tem gente que entra numa confusão de ideias, numa discussão, hoje principalmente pelas redes sociais. Eu discordo disso, eu discordo daquilo, eu não penso assim, não penso desse jeito. Não há nenhum problema discordar. O problema é quando damos os nossos momentos, a nossa existência, a nossa alegria nestas coisas, nessas ideologias, nesses pensamentos. A gente deve pensar e refletir sobre essas coisas, mas nunca deixar que superem ou dominem a nossa alegria. E aí, por isso que Paulo, ele escreve, diz, finalmente, irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Então ele fala de um domínio de pensamento que deve estar no nosso coração, na nossa alma, tem que ser aquilo que esteja ocupando, a fim de que nós possamos permanecer naquilo que o Senhor preparou para nós. E aí ele diz o resultado. Porque também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai.
praticar coisas e exemplos daqueles que dão bons exemplos. Paulo ele diz, olha, aquilo que vocês viram em mim, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu pratico, vocês também pratiquem. E a gente deve buscar bons exemplos, bons costumes, boas coisas, e praticar essas coisas para aqueles que nos dão esse exemplo. E quando a gente faz isso, a gente está exercitando na nossa existência. Olha que eu comecei o texto hoje, com o Salmo 90, falando da nossa existência. A nossa existência tem sentido e significado quando fazemos as coisas que são corretas, as coisas que são boas, as coisas que são agradáveis, que há louvor nessas coisas para com Deus. E isso deve ser a nossa prática, o nosso exercício. Isso deve ser o nosso desejo cotidiano, vivenciar essas coisas boas. E aí ele diz que o resultado disso é: e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. Que afirmação maravilhosa. Que convicção Paulo nos traz, dizendo: o Deus de paz está conosco quando nós também exercitamos e praticamos aquilo que lhe agrada, aquilo que é plausível diante do Senhor, aquilo que nós podemos fazer e dominar na nossa existência. E eu acredito muito na palavra de Deus quando faz afirmações como os deu, Deus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Os séculos serão terminados, consumidos, mas o Senhor estará presente com aqueles que vivem a sua palavra e confiam na sua palavra. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, que você olhe para as Escrituras e veja as coisas boas que nela existe, que nela está. E fique firme com o Senhor, confiante nele, sabendo que ele é o Deus de paz, o Deus que está conosco em todo o tempo, o Deus que nos garante vitória em todo o tempo. Quero, então, orar mais uma vez, pedir a Deus pela sua vida, que guarde seu pensamento, seu coração, sua mente em Cristo Jesus. Acho que teremos uma outra música ainda. Eu vou pedir aqui a Vânia, que ela está tanto na técnica aqui, colocando as músicas, como também na comunicação, falando com alguns queridos aí pelo WhatsApp. Nós vamos orar enquanto isso, enquanto a música está sendo escolhida. Eu vou convidar Kaique, para Kaique vir aqui orar e agradecer a Deus, pedindo a Deus que guarde a nossa mente em Cristo Jesus. Vem cá, Kaique, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, dá saudação aos irmãos aí e ora aí ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia, para nos abençoar cada dia, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, nós tivemos cometidos, Senhor, erros e várias coisas que não agradecem. Senhor, abençoe o pastor Leões, que ele esteja continuando pregando a palavra, Senhor. Mesmo na quarentena, quando a gente for Senhor, nos abençoe a cada dia, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, Kaique. Espero que os irmãos tenham ouvido aí. Kaique está falando um pouco baixo ainda. Vamos ouvir outra canção, então, nesse momento. Vou pedir a Vânia aqui que possa colocar para a gente a música e aproximar para a gente aqui, então, a canção. O sonoro está demais. Vamos lá. Olha, meu amigo, só Deus vê teu coração. Sabe de tua vida, pois está tal qual um livro aberto que declara teus segredos. Da vitória e vive pra glória daquele que é. Entra na história, pois é promissória, coroa certa terá. Vence com fé na palavra que ele a seus servos assim confiou. Luta que é certo, a vitória virá.
luta que é certo, ela tua será. Luta com fé e esperança, pois só quem alcança a vitória final é aquele que vive na graça de Deus, aquele que vive esperando o céu, aquele que vive somente pra glória de Deus. Conquista a vitória e vive pra glória daquele que é o Rei dos Reis. Entra na história, pois é promissória, coroa certa terás. Vence com fé na palavra que ele a seus servos assim confiou. Luta que é certo, a vitória. Alcança a vitória final É aquele que vive na graça de Deus, que vive esperando o céu, aquele que vive somente pra glória de Deus, a glória de Deus, pra glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, pra glória de Deus, a glória de Deus. pra glória de Deus. Quero mandar um abraço aí também para o nosso querido Eduardo Falcão Machado, pastor Eduardo Falcão, aí em Jaguaquara. Louvamos a Deus pela sua vida, meu querido pastor. Que Deus dê um grande dia maravilhoso para o pastor, também para sua esposa, irmã Liliane. Deus abençoe vocês grandemente. É muito bom tê-lo aqui conosco, participando desse momento tão especial para as nossas vidas. Um abraço também para Ney Neto, né? Nosso querido Neto, e Lúcia. Tá? Lúcia e Ney, Deus abençoe vocês também. Fiquem firmes na graça do Senhor Jesus, sempre servindo ao Senhor de forma abundante, crescente, firme no Senhor em Cristo Jesus. Meus amados, eu quero trazer o texto dessa manhã, já foram vários textos, mas o texto que muito falou meu coração durante esta noite, pedindo para que eu desse uma palavra, é o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 o 26 fala dos discípulos no caminho de Emaús. Hoje estamos vivendo 8 dias após a Páscoa e sempre é bom, independente da ressurreição de Cristo Jesus. E nessa passagem dos discípulos no caminho de Emaús, fala que eles estavam aflitos, os discípulos, na caminhada, eles estavam preocupados, eles estavam atônitos com o acontecimento do final de semana, da quinta, da sexta e do sábado, né? E da crucificação que houve em Cristo Jesus. Muito preocupante quando a gente não consegue conceber, entender que momentos de aflições nos faz esquecer de promessas, nos faz esquecer de ensinamentos da palavra de Deus ao nosso coração. Em tempos que Deus prometeu e garantiu na sua palavra. E esse texto, então, quando Jesus acompanha, né, ou anda com os dois discípulos no caminho de Emaús, complicada, já era final da tarde, e eles estão aflitos por causa disso, e Jesus se aproxima e pergunta o que é que está acontecendo. Eles fazem até uma espécie de crítica, dizem, não, você é o único que está aqui em Israel e não está acontecendo aqui em Jerusalém? O que é que se passa aqui em Jerusalém? Você não sabe das últimas notícias? É alguém que está desantenado, saber o que está acontecendo? Né? E aí Jesus começa, sim, o que é que está acontecendo? Eles começam a explicar e dizer. Vou ler o texto. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús.
coisas, enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos. Então perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ir trazendo a medida de pararam entristecidos? Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que ignoras a ocorrência destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as suas autoridades o entregaram para ser. Ora, nós esperávamos que tudo isso, e já este, o terceiro dia, desde que os tais sucederam, algumas mulheres das túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem dito uma visão, tido uma visão de anjos, as quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram Jesus de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E na sua glória, e começando Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o mando da aldeia passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, deu, eles abriram os olhos e reconheceram, mas eles desapareceram. Quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltou, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram, e como fora por eles reconhecidos no nos fala de um momento de crise, um momento de turbulência, um momento em que as esperanças tinham se acabado. Eles diziam aqui que Jerusalém fosse retomar o reino que era de Davi. Boa esperança. Ele está morto, ele morreu, ele está vivo, não está mais aqui. E aí começa a dizer que Jesus era poderoso das pessoas, mas agora acabou, morreu, não está mais aqui. E a gente vê um tempo desse, um tempo muito complicado, em que muita gente vive perdendo. Nossa, o templo não está mais aberto, não tem mais aquela oração fervorosa, não tem mais aquilo, aquilo outro, a gente começa a ficar perdendo as esperanças. Não morre, não perece, não acaba, permanece vivo e viva, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. O texto, então, nos revela que Jesus traz ao coração deles algo muito interessante que, para mim, é primordial nesse tempo. Os versículos 25 e 26 nos falam de algo maravilhoso. De coração para crer tudo o que os profetas disseram. Revela todas as coisas do que vai acontecer, do que iria acontecer para aquele momento e do que vai acontecer.
As Escrituras são fiéis e verdadeiras quando elas nos apontam para Cristo e revelam. E aqui o texto de Jesus chama a atenção do coração deles, dizendo: vocês são nessos, vocês estão esquecidos, vocês estão sem firmeza, sem lembrança da sua glória. Ou seja, é mistério que isso acontecesse, era necessário que isso acontecesse, que ele fosse ridicularizado, que ele fosse mutilado, que ele fosse maltratado, mas que ele morresse, mas que ele entrasse na sua glória. É maravilhoso quando a gente vê um texto como esse, e que o Senhor, ele revela, é revelado nas Escrituras, e ele revela que as Escrituras palavra. E o texto ainda no versículo 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Interessante que Jesus, ele toma Moisés, um dos pais da igreja, um dos primeiros a anunciar Cristo, e ele diz: os profetas também estavam falando a seu respeito, toda a Escritura falando a seu respeito, apontando do que deveria acontecer. Eu quero entender, meus irmãos, meus amados, que nesse tempo nós estamos também na vigência e na verdade da palavra. No que é o Testamento todo está em conexão com o Antigo, nos apontando para o retorno de Cristo Jesus, para a volta do Senhor. O Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, ele é a revelação importante que a gente crê, porque estão nas Escrituras. Elas estão presentes na palavra. E a gente precisa colocar o a nossa nos garante. Minha irmã que está firmada no Senhor, não abra mão das Escrituras como convicção. São as Escrituras, a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Ele voltará descendo, vai acontecer. E que a gente precisa estar afirmado nas Escrituras do Senhor, confiante do que vai acontecer. E é interessante que o texto nos revela que quando iam se aproximando da aldeia para onde fez ele Jesus, para que entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam na mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido, mas ele desapareceu da presença deles. O interessante é que esse texto nos revela que Jesus, ele é revelado pelas Escrituras, as Escrituras garantem do que ele é, e quando ele vai voltar, como ele vai voltar. Então essa garantia e a certeza. Mas também esse texto nos dá um relato de que Jesus, ele é comunhão. A mesa é a representação da comunhão. O pão é a representação da como a gente conhece a Cristo, ver Cristo presente. É nesse tempo que estamos vivendo, independente de estarmos na igreja ou não, precisamos manter firmes a comunhão. A comunhão de que Cristo é o corpo que foi partido. Comungamos do mesmo conosco. A comunhão tem que estar presente todos os dias da nossa vida e existência. A comunhão com Cristo. É comunhão de muito chamar a atenção. Tempo de partirmos o pão. O pão não somente da comunhão do corpo de Cristo, mas o pão físico
agora. É o tempo de juntarmos o que temos e partilhar com outros. Cesta básica, as necessidades que o outro contempla, tem necessitado, ou que eu venha precisar, eu saciado a minha fome, a minha necessidade. E Cristo será revelado nesse partir do pão. Ele será glorificado nesse partir do pão. Ele, com certeza, é aquele que nos sustenta firmemente o nosso coração. Tomar o pão, ao ter abençoado, ter partido, os seus olhos se abriram. O povo vai ver, por meio da igreja, da comunhão da igreja, que quando nós abençoarmos o pão e partilharmos o pão, a dor ressurgida e vida com abundância. E nós precisamos manter isso firmes. Também esse texto nos revela de uma coragem que antes caminho para é perigoso. E porque o Senhor vai voltar agora, porque o Senhor vai seguir viagem, fica aqui conosco. Mas depois da comunhão, que a primeira vinda é bem mais tarde eles retornam. É uma coragem que é possível por aqueles que encontram-se com Jesus. Quando nós temos na comunhão, todo temor se acaba, todo medo se acaba e a gente cria coragem, coragem de ter. O versículo 32, perdão, disseram um ao outro: porventura não nos arduras? E na mesma hora, se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. É interessante isso, que é uma coragem, gozo da mensagem, para anunciar a mensagem, e eles voltam para falar que Jesus ressuscitou. Ele é vivo, ele está a vir a buscar o seu povo, a sua igreja. Ele vive, ele contempla o seu e buscar, confiar nele e buscar a salvação que está em Cristo Jesus. O versículo diz: os quais diziam, o Senhor ressuscitou, ele está conosco. O versículo diz: então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como do pão. Jesus é reconhecido no partir do pão. E eu quero mencionar uns aos outros a partir o pão. Conosco, ouvindo essa live, aí em vários lugares do Brasil, para a voz da mensagem que Jesus ressuscitou e que nós podemos partilhar o pão uns com os outros para que ele seja reconhecido na comunhão, para que ele seja Salmo 90, Filipenses, fala de paz no coração, essa paz que só é possível e entra em todo o tempo. E meu desejo, meu irmão, minha irmã, que você possa viver essa comunhão. Precisamos nos organizar, nos preparar para tempos mais difíceis ainda, mas que a mensagem esteja viva no nosso coração, para que nos impulsione a vencer os medos, as limitações, as dificuldades e abençoar Jesus, e pessoas possam enxergar, ver Jesus presente na mensagem do Evangelho. Eu quero encerrar nesse momento, agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando, que irá assistir essa mensagem, irá ficar firme, permanecer firme na mensagem. Quero
Roosevelt, né, o nosso seminário, Roosevelt, Drica, né, Adriele, está aí conosco também, a Serjão, nosso amigo Serjão, nosso querido Serjão, secretário de administração do município, que busca servir de forma maravilhosa à nossa professor Buca, tá? Que Deus abençoe a Edeni, a toda a sua família. Pedindo a Deus que nos guarde, que nos alimente em Cristo Jesus. E Vânia daqui a pouco vai colocar a última música dessa nossa live, dessa nossa mensagem. Vamos orar. Eu peço a você que possa levar o seu pensamento guardado em Cristo Jesus, firmado em Cristo Jesus, esperando sempre nele, sabendo que ele é firme, ele garante a sua palavra, ele nos dá esperança, e a esperança que temos, ela não morre, ela não murcha, ela é verdadeira. Mais esse dia, por essa manhã. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela garantia da tua palavra, que é verdadeira, que não muda, da palavra que é eterna, que é constante. São os irmãos que estão conosco nesse momento, ouvindo a palavra, acompanhar. Que o Senhor os abençoe, os fortaleça. E as mensagens que recebemos, confiança, esperança, convicção, porque as Escrituras nos revelam Cristo Jesus. Os apóstolos, Pai, e por ela sejamos guardados até a tua volta para buscar o teu povo e aqueles que confiam em ti. Nos dá, Senhor, convicção e certeza e coragem para que a gente não desanime, nós tenhamos do pão, na comunhão, na alegria, na certeza de que o Senhor está conosco, Senhor. Ó Deus, fica conosco, nos fortalece. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Que o Senhor, se o Senhor não voltar nesses dias, que tenhamos outra oportunidade de glorificar, agradecemos. Amém. Amém. Queremos dar um abraço também no Elisângelo Hilário. Está aí. Graça e paz, pastor. Graça e paz, meu amado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Apagar a chama da adoração. O mundo é buscando direção, descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu